O sol queimava sobre o vale de Elá. O ar era denso. O medo quase podia ser tocado. De um lado, o exército de Israel, do outro, os filisteus. E entre eles, um homem que parecia mais fera que humano, Golias. 6 côvados de altura, armadura de bronze, olhar que paralisava. A cada manhã sua voz ecoava entre os montes. Há algum homem entre vocês que ouse me enfrentar? E o silêncio era a única resposta. O rei Saul tremia em sua tenda. Homens experientes evitavam o olhar um do outro. O medo tinha virado rei e a fé prisioneira. Por 40 dias, Golias zombou do povo de Deus, e ninguém ousou mover um passo. Mas quando o medo cala os fortes, Deus começa a mover os improváveis. Porque o céu sempre escolhe quem o mundo ignora. Longe dali, nas colinas de Belém, um jovem cuidava das ovelhas do pai. Chamava-se Davi. Enquanto o mundo via apenas um pastor, Deus via um guerreiro escondido em um coração simples. Davi não tinha espada, nem armadura, apenas uma harpa, um cajado e uma fé que o tempo não havia corrompido. E quando ouviu sobre o gigante, algo dentro dele despertou. Quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Os irmãos de Davi o desprezaram. Volta para as ovelhas, menino. Mas ele não se moveu pela voz da dúvida. Moveu-se pela voz do propósito. Enquanto outros viam um problema gigante, Davi via uma oportunidade divina. Ele sabia que a batalha não era sobre força, mas sobre fé. E foi até o rei Saul dizendo com convicção: não desanime o coração de ninguém. Teu servo lutará contra este filisteu. Saul o observou surpreso. Tu és apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com calma: quando eu cuidava das ovelhas, vinham o leão e o urso. O Senhor me livrou das garras deles, e me livrará deste gigante. A fé de Davi não nasceu no campo de batalha. Nasceu no campo da solidão, onde ninguém aplaude, mas Deus observa. O rei insistiu em vesti-lo com sua armadura, mas Davi mal conseguia se mover. Pesava demais, limitava o que Deus queria fazer. Ele tirou tudo e disse: não posso lutar com isto. Deus não me chamou para vencer com as armas dos outros. Pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e caminhou para o vale. Atrás dele, um exército em silêncio. À frente, o impossível. Mas acima dele, Deus. Golias deu passos firmes com o som do ferro ecoando. Sou eu um cão para vires a mim com paus? Zombou. Mas Davi não recuou. O vento soprou, levantando poeira e fé. Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela frase atravessou o vale. Não era coragem humana. Era o Espírito de Deus em um coração decidido. Golias avançou com raiva. O chão tremia, o som das armaduras ecoava como trovão. Mas Davi correu. Sim, correu. Não fugindo, mas enfrentando. Girou a funda e a pedra cortou o ar como um raio guiado por propósito. Um impacto seco. O gigante cambaleou, os olhos perderam o brilho. E então, caiu de rosto em terra. O impossível se curvou diante do invisível. Por um instante, o vale ficou em silêncio. Nem os pássaros ousaram cantar. Depois, um grito de vitória rompeu o ar. Não de Davi, mas do povo que voltou a crer. Deus havia mostrado mais uma vez que não precisa de força para provar poder. Basta um coração disposto. O gigante estava no chão e o nome de Deus de pé. E, daquele dia em diante, Davi não foi mais o mesmo. O menino se tornou símbolo de fé. O improvável virou instrumento. E o que era uma batalha se transformou em mensagem eterna. Quando Deus está contigo, até as pedras ganham direção. A vitória não foi da mão, mas do coração que ousou acreditar. Hoje os nossos Golias têm outros nomes: ansiedade, medo, doença, culpa, solidão. Mas o mesmo Deus que estava no vale de Elá ainda está contigo. Ele não mudou. E ainda usa pedras pequenas, gestos simples, orações sinceras, para derrubar montanhas enormes. A pergunta é: você acredita? Deus nunca escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Davi não era o mais forte nem o mais experiente, mas era o mais disponível, e o céu sempre trabalha com o que o coração oferece.
A vitória de Davi não foi para exaltá-lo, mas para ensinar que o poder de Deus não depende do tamanho do homem. Depende da entrega. Nem todo gigante está do lado de fora. Alguns moram dentro de nós, na mente, na culpa, na memória do que deu errado. Mas Davi aprendeu algo que poucos entendem. Antes de vencer Golias, ele já havia vencido o medo dentro de si. Porque ninguém derruba gigantes do lado de fora sem primeiro vencer os de dentro. Enquanto o exército observava, Davi agia. Enquanto o medo gritava, ele orava. A fé verdadeira não precisa de palco. Ela age em silêncio, mas seus resultados ecoam pela eternidade. E foi essa fé silenciosa que transformou um garoto esquecido em um instrumento de glória. Antes de Golias, Davi enfrentou o desdém, a solidão e a desconfiança. Cada desafio foi uma aula. Cada dor, uma preparação. Porque Deus nunca desperdiça uma lágrima. Tudo o que parece atraso é, na verdade, treinamento. E o deserto que forma guerreiros é o mesmo que revela gigantes que caem. Quando Golias caiu, o exército inteiro se levantou. E é isso que Deus faz. Usa a fé de um para reacender a esperança de muitos. O impossível de hoje será o testemunho de amanhã. Aquele que zombava se calará diante do poder de Deus. E quem duvidou, verá que o improvável se tornou sinal de milagre. Deus não precisa de grandeza para agir. Ele precisa de fé para começar. O mundo mede tamanho, Deus mede coração. O que o mundo chama de pequeno, Deus chama de pronto. E a cada batalha que você enfrenta, Ele te lembra: não olhe para o tamanho do inimigo, olhe para o tamanho da promessa. Vai haver dias em que o medo voltará. Dias em que você vai se sentir pequeno, fraco, incapaz. Mas lembre-se de Davi. Ele não venceu porque era grande, venceu porque acreditou. E cada vez que você escolhe confiar, mesmo tremendo, o céu se move em tua direção. O verdadeiro efeito Deus acontece quando você entende que o milagre não está na pedra, mas na obediência. Deus não precisa de muito. Ele precisa de você disposto a dar o primeiro passo. E quando você se move pela fé, Ele move o impossível por você. Foi assim com Davi. E pode ser assim com você. Se esta história tocou o teu coração, pare por um instante. Respira, ora e diz: Senhor, dá-me a fé de Davi. Escreve nos comentários o nome do teu gigante e confia. Deus ainda usa os pequenos para calar os grandes. Ele ainda derruba gigantes. E o impossível ainda se curva diante da fé. Inscreva-se no canal Efeito Deus e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. Quando Deus está no comando, nenhuma batalha é perdida.